A primeira-ministra da Índia visitou Israel em um evento histórico e discursou no Knesset, o parlamento do país. Sou totalmente a favor desse relacionamento crescente entre Índia e Israel, não apenas pelo comércio. Isso seria enorme, pois muitos não percebem isso. Mas Israel é um país pequeno, minúsculo, com alguns milhões de cidadãos, e a Índia é um país com bilhões de cidadãos. Existe uma grande diferença entre nós, exceto pela forte compreensão cultural comum de que o islamismo radical é um problema. Temos isso por fazermos fronteira com radicais islâmicos em Gaza, terroristas e o Hezbollah. Elas têm isso porque fazem fronteira com o Paquistão, um dos poucos países nucleares e de islamismo radical. O interessante sobre o Paquistão é que iniciou uma guerra contra o Talibã. Além disso, Índia e Paquistão estão em conflito há muito tempo. Curiosamente, já estive na fronteira desses dois países, onde ocorre um show diário que recomendo, em que os exércitos simulam uma disputa para mostrar domínio. Assunto para outra hora. Mas eu apoio totalmente esse novo relacionamento. Não exatamente novo, mas essa nova dinâmica de realmente buscar a integração entre os dois países. As duas superpotências, cada uma à sua maneira. Índia com inovação e estilos, Israel com pensamento realmente capaz. Mas, mais importante ainda, nós duas com o entendimento da ameaça que estamos enfrentando agora. Índia e Israel estão atualmente trabalhando em uma aliança comercial muito forte, o que é muito empolgante. Isso foi um pouco desviado por toda essa questão da Arábia Saudita. Eu fiz um vídeo sobre isso na JNS TV, você pode ir lá conferir. Isso é assunto para outro momento. Mas agora, o primeiro-ministro da Índia visitou Israel e fez um discurso histórico. E eu acho que deveríamos ouvir isso por um instante, porque esse é o tipo de coisa que pode mudar completamente o cenário do Oriente Médio como um todo. Membros honoráveis na Índia, há uma grande admiração pela determinação, coragem e conquistas de Israel 100%. Na Índia, reconhecem que o que Israel fez nos últimos 2 anos é impressionante. Temos determinação, coragem e conquistas. A maioria dos países nos julga, dizendo que cometemos um genocídio. Mas estamos fazendo algo incrível, combatendo o terror, aprendendo a lidar com ele e controlando as entidades terroristas. Dezenas e dezenas de anos. E a Índia reconhece isso. Eu adoro isso. Muito antes de nos relacionarmos como estados modernos, estávamos ligados por laços que remontam a mais de 2000 anos. Isso é interessante, eu não sabia disso. O livro de Esther se refere à Índia como Hodu. O Talmud registra o comércio com a Índia. Na antiguidade, mercadores judeus viajavam por rotas marítimas. Eu não sabia que Índia e Israel tinham raízes históricas mencionadas no livro. Mehodu Ad Kush. Pensando bem, isso é mencionado na história de Purim, que é ótima. E pessoal, isso é realmente louco. Se não sabem, o feriado de Purim está chegando. É um feriado místico que mostra como inimigos, mesmo parecendo poderosos, acabam se voltando contra nós. Não é certo chamar de Halloween judaico. E nós sempre acabamos sobrevivendo das maneiras mais milagrosas, porque Deus intervém. E é essa história judaica de pessoas se fantasiando e dando dinheiro e presentes. É um momento de celebração que nos lembra que Deus controla tudo e mesmo que pareça assustador lá fora, tudo ficará bem. Mas, curiosamente, está chegando agora, essa semana. A história de Purim é, na verdade, a história dos judeus enfrentando o inimigo da Pérsia. Ok, que é o Irã, e que é algo com o qual estamos lidando agora. E agora? Ele diz que a Índia é mencionada na história e que o primeiro-ministro indiano está em Israel agora, formando uma combinação interessante. Que conectava o Mediterrâneo ao Oceano Índico. Sim. Eles vieram em busca de oportunidade e dignidade, e na Índia eles se tornaram um de nós. As comunidades judaicas viveram na Índia sem medo de perseguição ou discriminação, preservaram sua fé e participaram plenamente da sociedade. Esse histórico é motivo de orgulho para nós, membros honoráveis,
os Bene Israel de Maharashtra, os judeus de Cochin de Kerala. Aqui ele fala sobre os diferentes grupos de judeus na Índia e como o país permite que prosperem e sigam seus próprios caminhos. E é isso é o que torna tão interessante a relação entre a Índia e Israel, se você perceber isso. Na verdade, se você prestar atenção nos judeus e permitir que eles sigam seus próprios caminhos, dando essas liberdades, sua sociedade vai prosperar com isso. Não é brincadeira, é uma profecia de Deus. Quem abençoa o povo de Israel é abençoado. Quem amaldiçoa é amaldiçoado. E eu simplesmente não entendo todas essas pessoas que estão adotando uma estratégia oposta à da Índia. Em vez de dizer, uau, olha essa inovação deles, olha as habilidades deles, imagina o que aconteceria se pudéssemos conectar nosso comércio. Porque lembre-se, tem Índia, depois Israel e depois Europa. Se Índia e Israel se conectarem, a Europa terá acesso à Índia por uma rota comercial mais rápida, sem depender tanto de países como Irã e Egito. Mas isso é um assunto geográfico para outro momento. Mas aqui está o ponto que ele está tentando lembrar as pessoas. E eu adoro que exista bondade em trabalhar juntos. É assim que deveria ser. E se você não fizer isso, tudo bem, o problema é seu. Se você aprecia a cultura de outra pessoa, algo bom pode surgir disso. E então, tivemos esse evento histórico em que Modi veio a Israel para declarar essa aliança especial entre Israel e a Índia. Essa amizade especial que merece existir, é estratégica e benéfica para ambos os lados. O povo de Israel ama a Índia, o povo da Índia ama Israel. É uma relação tão óbvia e nós dois entendemos a ameaça real que enfrentamos. E se pudéssemos juntar os números, a tecnologia e as habilidades desses países e criar uma sinergia entre eles, então poderíamos nos tornar incrivelmente imparáveis. Isso, ao contrário do que pessoas como Tucker Carlson estão dizendo por aí, não é uma substituição de alianças com outros países. É apenas um fortalecimento de outras regiões do mundo. Você tem Israel bem aqui, você tem as Américas, você tem a Europa e você tem as Índias e você tem as Áfricas. Você poderia ter uma sinergia muito mais forte entre o mundo todo se Israel e a Índia se alinharem dessa forma. Então, eu apoio totalmente isso. Estou super empolgada com isso. A visita foi ótima e espero que surjam coisas incríveis disso. Obrigada pela atenção, Matza.